Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, pediria a gentileza de confirmar se o áudio está chegando ok. Hoje nós estamos aqui para mais uma live, uma interação ao vivo, portanto fiquem à vontade para interagir. Olá, Sandrinha. Tá chegando bem, Sandrinha, o som? Então fique à vontade para interagir, para mandar os comentários. Hoje trouxe um tema bastante especial. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ótimo. Boa noite também, Sandrinha. Seja bem-vinda. Esta frase ela é muito interessante porque quando a gente olha na construção civil a importância da pedra angular. Olá, Cio. A pedra angular é hoje substituída pelas construções mais atuais pela aquela pilastra de canto, né? Eu estou utilizando uma linguagem leiga. Então, no encontro das paredes, exatamente quando se forma um ângulo reto, a gente tem uma estrutura que sustenta todo o edifício, que suporta as maiores forças dessa construção, né? E na época do Cristo, as construções civis elas não se assemelhavam às nossas de hoje, não tinham toda essa robustez e tecnologia, enfim. Era feita à base de pedras, e pedras cortadas e postas uma sobre a outra e todas muito bem montadas. Então, naquela época, a pedra angular ela era especialmente escolhida para que ela estivesse com a angulação correta e pudesse sustentar todos esses esforços. E o interessante é que essa analogia feita para a pedra angular, que os construtores desprezavam, bom, essa é uma pedra que os construtores mais olham, que os construtores mais têm cuidado e não que desprezam. Então essa analogia ela é bastante gritante em relação à diversidade do que a gente vê, né, na vida cotidiana, justamente para chamar a atenção. E essa menção primeira está lá nos Salmos. Salmos, capítulo 118, versículo 22. Exatamente essa frase. E mais tarde, quando a gente vai conhecendo a vida de Jesus, a gente vê que ele é essa pedra de sustentação para a fé da humanidade, pedra de sustentação para o amor, aquele que com as suas mãos divinas, se a gente pode utilizar essa expressão, modelou o nosso orbe. Olá, Nalvinha, muito boa noite, bem-vinda. Modelou o nosso orbe e permanece com o seu amor imbatível até hoje, até nos dias de hoje, funcionando como pedra angular. Mas à época da sua vinda, poucos tiveram olhos de ver e ouvidos de ouvir a importância da missão de Jesus. Poucos o reconheceram como autêntico Messias, ainda aqueles que conviveram com ele, né, ainda estes, no momento do tormento, do sofrimento, do testemunho, estranharam aquela promessa do reino dos céus e não entenderam muito bem. Então, a reconstrução deste templo, que esses construtores rejeitam por conta da sua pedra angular não está nos moldes que eles imaginaram, é interessante fazer essa analogia para o nosso caso hoje. Quantas vezes a gente acha que familiares nossos são pedras de tropeço e não pedras angulares para o nosso processo evolutivo, para o nosso aperfeiçoamento moral? A gente acha que a nossa vida seria melhor, seria menos difícil, menos desagradável, não fossem algumas pessoas que nos atrapalham, que às vezes a gente encara como inimigos, como adversários, como rivais. A pessoa está atravancando o meu processo evolutivo como se alguém tivesse esse poder sobre as nossas vidas e não nós mesmos, né? Então, isso também aconteceu à época de Jesus, como um modelo para a humanidade inteira. Então, Jesus propõe uma reconstrução do templo, digamos assim, do templo divino no coração dos homens. E é interessante porque Jesus não veio instaurar nenhuma religião, né? Pouco se fala sobre isso, mas é mais pura verdade. Ele veio trazer a religião do amor, a religião da misericórdia.
essa proposta essencial da mensagem. Então é por isso que ele é a pedra angular. A essência da mensagem que Jesus defende, nós vemos em boa parte das religiões, pelo menos daquelas que não deturparam muito a essência da mensagem divina. E ele se coloca nessa posição daquele que ama em primeiro lugar, daquele que escuta, daquele que se interessa não pelas grandes multidões, mas pela subjetividade, pela singularidade, pela característica particular e também pela imperfeição. Jesus não buscava a perfeição nem fazia grandes exigências para com os seus companheiros de marcha. Não é à toa que ele escolhe os apóstolos com características bastante humanas. Aquele que desconfia, que precisa ver para crer, aquele que titubeia, que ainda não está muito certo dos testemunhos que consegue assumir, né? Aquele que acha que pode saber mais sobre a construção do reino de Deus no coração dos homens do que ele mesmo, que é o Messias, o discípulo iludido, Judas Iscariotes. Então, nós temos o grande interesse de Jesus de buscar entre os seus discípulos aqueles que têm características bem humanas para que a gente pudesse se identificar e para que o Evangelho, como proposta de redenção, tivesse ali a sua avaliação prática, uma vez vivendo esse Evangelho, a transformação individual. E aí na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Paulo volta com este conceito de Jesus sendo a pedra angular, não apenas do seu Evangelho, mas do Evangelho enquanto proposta humanitária, cósmica, e que hoje a gente tem visto nas redes sociais como a propagação da solidariedade, da fraternidade, da escuta, da empatia. Todas essas são dimensões deste amor evangélico, né? E aí Paulo vai dizer, portanto, já não sois mais estrangeiros ou adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso Paulo escreveu, né, lá nos idos do primeiro século do cristianismo primitivo, né, nas primeiras décadas da nossa era cristã. E hoje nós ainda precisamos falar sobre essa intolerância entre religiões e crenças diferentes, né? A gente ainda não vê com normalidade a opinião e a escolha de convicções diversas, ainda que nós estejamos falando sobre o mesmo divino, magnificente, bondade, o mesmo divino justo, mesmo que professemos qualquer outra fé. Ainda dentro das mesmas escolas religiosas, às vezes nós paramos e criamos verdadeiras celeumas por conta de pontos de vista sobre os textos sagrados, sobre formas de abordar um determinado assunto num grupo de estudos ou numa palestra, esquecendo às vezes do teor essencial dessa mensagem. Então é isso que Paulo vai dizer, olha, não sois mais estrangeiros e aqueles que são os filhos de Israel, né, do povo hebreu, sois todos concidadãos dos santos, sois todos membros da família de Deus, porque Deus nos criou a todos à sua imagem e semelhança. E quem veio dizer isso foi a pedra angular, que os construtores, o construtor é aquele que sabe, é aquele que conhece como edificar um prédio, uma casa. Então os construtores aqui parece ser uma referência ao povo hebreu, que já tinha tido contato prévio com a lei de Moisés, versado na lei, entendido, né, passado pela ciência dos profetas e tendo toda essa ascendência, sendo descendentes, né, desses patriarcas do povo hebreu. Então, esses construtores deveriam pegar a pedra angular e colocar na posição correta para a edificação desse reino no coração de todos os homens. Dito de outro modo,
para a construção de leis mais justas, para a aplicação da misericórdia, para a correção do culpado e não a condenação através dos apedrejamentos, não as perseguições que nós vimos ocorrer com os cristãos e que ainda hoje nós vemos ocorrer. Não o ódio sendo propagado a pretexto de defender a lei de Deus, mas a edificação do amor. Mas os construtores rejeitaram, porque viram no Messias, que vergava as vestes de um carpinteiro simples, alguém que para eles era desprestigiado e que vinha ensinar algo que estava na contramão dos interesses humanos. Exatamente, Sil, a pedra da estrutura da verdade. E aí você traz um ponto importante, porque às vezes a gente quer, né? Às vezes a gente ouve alguém dizer: nossa, eu não consigo conviver com mentira. Eu prefiro 1000 vezes que me seja dita toda a verdade. Pode dizer que eu aguento. Como se a gente tivesse condição de conhecer todas as suas dimensões. A verdade é como uma luz, como um facho, em que eu preciso dosar a intensidade da luminosidade, do contrário eu me cego. E assim também Deus faz com as criaturas, não é à toa. E Xiomara fez isso no canal dela, né? Convido até para assistirem, Videira de Luz. Não é à toa que Deus se revela por fases específicas. Ele coloca pequenas dimensões dessa verdade, acompanhando o contexto histórico, cultural, o aprimoramento moral dos indivíduos, o estágio da humanidade. E ele vai se revelando aos poucos, justamente porque não suportaríamos toda a verdade. E aí, quando a verdade bondosa, quando a verdade revestida de amor vem à Terra, os construtores, que eram os mais preparados, acharam aquilo muito estranho. Uma proposta que não fazia conciliábulo com as autoridades romanas, que não se vergava perante os interesses transitórios, como se o Messias precisasse competir com aqueles reis que acabam no túmulo, com aquela figura da personalidade que tem uma data para existir. Mas o Espírito era com este que ele sempre se preocupou. O Espírito da sua mensagem, o Espírito ora encarnado que vive para sempre. E aí Paulo, nessa epístola, continua: estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, falando justamente que este Cristo, Filho de Deus vivo, não veio destruir toda a história do povo hebreu, pelo contrário, ele veio pegar esse solo preparado e sobre ele fazer o edifício do amor, da verdade, da justiça, do qual Cristo Jesus é a pedra angular. E aqui Paulo faz uma afirmação direta de que Jesus é essa pedra que sustenta todo o edifício. Nele, em Jesus, bem articulado, todo o edifício se ergue como um santuário santo no Senhor. E vós também, nele sois coedificados, para serdes habitação de Deus, no Espírito. Olha que profundidade. É como se Jesus funcionasse como pedra angular para cada edificação particular. Então, Patrícia faz a sua edificação. Com base naquilo que Patrícia conhece, Patrícia tenta colocar em prática um pouco daquilo que ela sabe. Essa é a nossa edificação, são as nossas obras. É a construção que a gente faz neste curto tempo de existência que a gente tem agora. Mas a pedra angular é a mesma, porque como nós somos cristãos espíritas, é o Cristo que vai sustentar o nosso edifício. Ou seja, é dele que promana a nossa fortaleza. Quando a gente se sentir desmotivado, sem forças, sem ânimo, desencorajado, quando a incompreensão nos bater à porta e quando a gente tiver dificuldades de vencer as provas e as tribulações, nós precisamos nos recordar da nossa pedra angular, porque é dele que provém a nossa fortaleza, não da riqueza, não da jovialidade, não da fama, não dos likes, das curtidas de Jesus.
E aí Sil está falando, a edificação do santuário divino nos nossos corações. Exatamente, Sil. Antigamente, e ainda hoje, né, em algumas religiões, e todo o nosso respeito, eu conheço até oradores espíritas que fazem isso. Eles... Olá, Nilcélia Miranda. Bem-vinda. Eu conheço até oradores espíritas que fazem isso. Eles criam alguns altares para fazer as suas preces. E não há nenhum problema nisso. Ainda que seja dentro do espiritismo, é a religiosidade própria de cada um se expressar. Mas o que eu quero dizer é que antigamente nós fazíamos ou cultuávamos santuários como se fizéssemos, considerássemos que Deus estaria ali, naquele lugar físico circunscrito. E isso, de certo modo, nos ajuda nesse movimento de recolhimento, de meditação na proposta do alto. Porém, hoje, com Jesus, nós sabemos que o santuário ele está dentro, porque Deus está no nosso interior. Olha o que é que Paulo fala. Todo edifício se ergue como santuário santo no Senhor, e vós também, nele, sois coedificados para a habitação de Deus. Quando nós temos esperança na vida futura e quando nós vivemos com coragem as tribulações da vida, é a habitação de Deus que faz isso por nós, nos utilizando como instrumentos. Quando nós estamos tristes, desesperados e procuramos um amigo com quem demonstramos a nossa afetividade e abrimos sem reservas o nosso coração e ele nos ampara, nos acolhe, nos ouve, Deus ali se manifesta. Ali está a habitação de Deus, através de outra criatura humana. Então é assim que Deus age, nos transformando nesses construtores que não desprezam a pedra angular. E aí Jesus falou sobre a pedra angular num contexto muito especial, e eu quero falar um pouco sobre isso. Olá, Wender, olá, Belle, bem-vindos. Que é a parábola dos vinheiros homicidas. Essa parábola é até pouco conhecida e ela traz um símbolo muito forte, mas fala muito sobre a história da humanidade e a história como o Messias veio e o significado dele como pedra angular. Ela está lá no capítulo 21 de Mateus, a partir do versículo 42. Jesus narra o seguinte: havia um senhor de uma vinha que tinha uma vasta propriedade rural. E naquela época era comum que essas grandes propriedades fossem gerenciadas por um administrador ou por um mordomo. A gente lembra da parábola do mordomo infiel, que fala um pouco desse contexto, mas essa é outra. E aí Jesus conta que esse proprietário com essa vinha arrendou vinhateiros e deixou servos para tomarem conta. Como é que funcionava na época de Jesus? Essa vinha era subdividida como se fossem lotes, cada lote era arrendado, alugado, e aí os vinhateiros vinham, tratavam a terra, faziam sua plantação, e parte da renda dos frutos ia para o bolso do arrendatário, do proprietário que arrendou essa vinha. Era mais ou menos assim que se processava na sua época. Então, como o proprietário saiu e deixou sob a vinha sob o encargo dos seus servos, quando deu o tempo da colheita, os servos foram lá cobrar dos vinhateiros. Eu vim aqui por conta do meu senhor que me pediu e vamos aqui acertar as nossas contas. E aí o que acontece na parábola? Os vinhateiros se tornam homicidas, pegam os servos, agarram, espancam, matam, apedrejam. Mas como assim? Não estava em contrato? Como a gente diz hoje, faz hoje, né? Está em contrato que você tem que pagar. E eles simplesmente utilizaram da violência para com os servos que estavam apenas no exercício do seu dever. E aí o que acontece? O proprietário, sabendo disso, manda outros servos, e em maior número, para que eles tentem fazer o trabalho de cobrar os frutos daquela renda. E, por fim, nem preciso dizer que acontece a mesma tragédia, e por fim o proprietário, sem ter mais o que fazer, manda o seu filho. E aí o que eles fazem com o seu filho? Matam-no da forma mais cruel possível.
E aí Jesus conta essa parábola, e quem conhece um pouco da história de Jesus já entende alguns elementos da parábola. Deus é como o proprietário ou senhor dessa vinha. Os seus servos são os profetas que se desdobraram como semeadores da mensagem divina no coração dos homens. Aqueles que são os vinhateiros somos nós, em diferentes momentos da humanidade, que perseguimos os profetas, que mandamos degolar João Batista, né? E que martirizamos tantos outros que vieram, até que o Senhor Deus manda o seu Filho, Jesus, Filho de Deus vivo, que é crucificado. E aí, ao contar essa parábola, Jesus faz uma pergunta: e agora? O que é que vocês acham que deve fazer o Senhor da vinha? E aqueles que ouvem respondem ao Cristo: os vinhateiros deveriam ser destruídos e a vinha ser arrendada a outros que lhe entregassem então os frutos no tempo devido. E é exatamente isso que acontece. Não que Deus vá destruir a humanidade, mas Ele entrega a sua vinha para a humanidade inteira. Então agora já não tem mais povo eleito de Israel, povo hebreu. Agora essa vinha de amor, essa messe de trabalho, ela recebe a todos os vinhateiros, que somos nós, que queremos trabalhar no bem. E não precisa ser, pois é, Sil, a pergunta ecoa até hoje, exatamente. Será que hoje a gente responderia do mesmo modo? Senhor, aniquila esses vinhateiros, porque a gente não se identifica, né? Aquela coisa de fazer justiça. Então hoje nós somos esses vinhateiros e não precisa ser na difusão espírita, né? Como orador, nem nada do tipo, mas como escutador dentro de casa, como profissional que cumpre as suas responsabilidades com ética, como aquele irmão que frequenta a casa espírita ou que agora, né, participa de grupos por videoconferência com outros irmãos, aquele que distribui uma palavra de conforto ou que se coloca à disposição, que encoraja quem está do nosso lado, que não está com muito ânimo. Então somos nós agora esses vinhateiros. E aí, gente, dentro deste contexto da pedra angular, a gente vê como talvez nós também tenhamos sido, em alguma época, esses construtores que rejeitamos a pedra angular. Nessa existência mesmo, né? Só fazendo um pequeno parêntese pessoal, eu conheci o Espiritismo aos 9 anos de idade. E desde lá eu estudo o Espiritismo. Mas neste período, e até mais ou menos a adolescência, eu me comportei como um construtor que rejeitou a pedra angular. Porque ainda que essas sementes estivessem no meu coração, eu fui buscar outras coisas, né? Para mim, os livros espíritas que sempre me encantaram, como Paulo Estevão, como as obras de André Luiz, serviam mais como conhecimento. E a mim me encantavam muito, porque era um conhecimento maravilhoso, né? Mas aquilo ainda não tocava o meu coração. Só mais tarde, aos 30 anos, é que de fato eu tive um momento da minha vida bastante difícil e eu recorri à pedra angular. Então, eu conto essa história, fiz esse breve, até me desculpem, né? Fiz esse breve parêntese pessoal, primeiro para falar da importância da evangelização. Porque não fosse a evangelização lá aos 9 anos, essa sementinha da pedra angular não estaria aqui dentro, né? Segundo, a importância das aflições. Essa história é real. A importância das aflições. Porque não é ter que sofrer, mas o sofrimento acaba nos deixando mais humanos, né? Em alguns de nós, e aí eu me incluo, o sofrimento acaba fazendo com que a gente desperte para realidades diferentes. Às vezes, quando a vida sempre nos sorri, a gente não tem maturidade para encarar a alegria com justeza, né? Percebendo que tudo passa.
Então, uma pequena dose de sofrimento é como se desse um senso de realidade na gente, né? E aí a gente se lembra. Então, eu digo isso porque numa mesma existência, a gente pode ter se comportado como esse construtor que rejeitou a pedra, mas que agora a gente já reconhece o valor dela para a edificação íntima. E aí no livro de Atos, a gente também tem uma menção sobre essa. A gente deve se lembrar da perseguição dos cristãos. E Pedro e João foram presos e precisaram comparecer perante o Sinédrio. Está lá no livro de Atos, capítulo 4. Também está na obra Paulo e Estevão. E lá no capítulo 4 de Atos tem a defesa, digamos assim, né? A manifestação de Pedro perante o sumo sacerdote. Então ele estava na presença de Anás e também de Caifás. E aí Pedro diz: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje nós somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro homem que se apresenta este curado diante de vós. É ele, Jesus, a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Isso também é interessante, né? Porque Jesus, tendo se tornado a pedra angular, não havia como desqualificá-lo, denegrir a sua imagem, não obstante as tentativas. E hoje a gente também tem essas tentativas. Olha, eu tenho observado em alguns círculos não religiosos o quanto há a tentativa de ridicularizar a mensagem cristã, né? Alguns fazendo piada, dizendo que Paulo é muito neurótico, é um grande frustrado sexual. Tem críticas bastante pesadas. Vocês devem se lembrar de um filme recentemente veiculado sobre a história da tentação de Jesus no deserto, né? Tudo isso. Gente, nós como cristãos espíritas, nós precisamos encarar esse tipo de manifestação com naturalidade, porém não banalidade. Deixa eu explicar. A gente não precisa se preocupar demasiadamente com o quanto que os outros acreditam valor à mensagem, porque ele é a pedra angular e ele se sustenta. A mensagem e o ideal que nós abraçamos tem por si mesmo sua força. E estas pessoas dizem isso porque elas não têm o privilégio que nós temos de conhecer a mensagem cristã em toda a sua particularidade, o seu detalhe, a sua beleza. Portanto, essa é uma oportunidade de exercer a tolerância, a misericórdia e entender que chegará o tempo que essa mensagem pura chegará ao coração de cada um. Então é importante também que a gente exercite esse suportai-vos uns aos outros, né? Que a gente tenha paciência e ensine como Jesus, pelo amor, aqueles que querem ser esclarecidos. Porque há uma diferença entre o crítico e o cético. Há aqueles que se comprazem em ridicularizar e que sustentam nessa desqualificação um motivo de contenda. E quando percebem que o outro está se inflamando, aí é que aumentam ainda mais a tensão da coisa para mostrar, né? Não é você que defende o evangelho? Aonde estão as características de paciência, de tolerância? Né? Você está perdendo a cabeça por pouca coisa. E ainda utilizam contra nós, né? Ciomara está dizendo, a verdade do Cristo vem dissipar as trevas da ignorância nos corações das criaturas. Exatamente. Então, nós que já fomos bafejados com esse rasgar do véu das ilusões, a gente tem que cuidar. E outra coisa, nós somos observados, né? A forma como a gente anda, ela é vista. E se a nossa forma de andar está causando estranhamento, nossa, mas tá vendo essa menina? Essa menina é esquisita, né? O pessoal ofende e ela não responde, sorri.
né? Ela é amável com quem é muito ríspido. Não tem alguma coisa estranha nela? Ela se diz cristã espírita, né? Então, é assim que a gente precisa também desenvolver esse trabalho de difundir a doutrina, menos por palavras, mais pelo silêncio, mais pelos atos, embora seja difícil, né? Embora eu esteja falando aqui de uma posição bastante confortável, mas na hora que a prova chega, Iramar chegou. Hein, Iramar? Conte aí do testemunho. Iramar gravou um conteúdo pra gente no Lições de Amor, no quadro Paulatino, sobre o testemunho de fé, né? Ciomara também gravou. E na hora do testemunho é que a gente sabe o quanto que é difícil. Mas o convite é esse, né? O convite é esse, para que a gente se lembre dessa pedra que nos ancora. E aí, gente, já caminhando para os últimos comentários, verdade, eu cito mais uma epístola paulina, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, quando Paulo vai dizer... Paulo diz nessa primeira epístola, nesse trecho, que cada um de nós faz uma edificação particular, ou seja, na nossa vida, nós vamos tomar as nossas escolhas. Às vezes eu ouço no exercício profissional as pessoas demasiadamente preocupadas, principalmente se têm uma fé religiosa, de fazer sempre o que é certo. Sabe, eu tenho pensado que fazer sempre o que é certo não é mais o importante, não é o mais importante. O mais importante é a gente fazer o máximo de acordo com as condições que a gente tem naquele momento. Porque isso é capricho, porque isso é doar mais de si mesmo que a gente erre. E aí eu me lembro do Evangelho, quando o Evangelho fala que muitas vezes as faltas que nós absolvemos, Deus condena. E que as faltas que nós, por vezes, condenamos, Deus absolve. Porque é Ele quem tem a função de nos perceber com mais amplitude, de perceber a solidariedade das nossas reencarnações e se de fato a gente está evoluindo ou não. Porque às vezes a gente que quer valorar moralmente os atos dos outros e também os nossos, né? Por uma falta de alto amor e de acolhimento. Então, não é tão importante acertar sempre. É importante perseverar sempre. Tendo percebido que caiu numa pedra de tropeço, reconhecer aquilo e no dia seguinte buscar não errar mais naquele mesmo assunto. E assim ir seguindo com muito amor no coração. Então, Paulo fala nessa primeira epístola sobre a edificação própria, que cada um de nós fazemos as nossas construções de amor com base nas nossas escolhas. E a gente também a gente não pode deixar de considerar que as nossas escolhas, desafio de ouro, é verdade, Iramar. As nossas escolhas, elas também fazem parte de uma espécie de teia. Nas dinâmicas relacionais, a gente também interfere, né? A gente sugestiona. Eu aqui estou enviando certas sugestões para vocês, embora calcada no ensinamento moral de Jesus. Assim acontece na nossa vida cotidiana. Os nossos atos e as nossas palavras influenciam aqueles que convivam conosco, assim como nós também somos impactados e influenciados por aqueles com quem nós ombreamos. Então essa construção que a gente edifica é sempre uma edificação comum, com aqueles com quem nós convivemos, né? Então, Paulo vai dizer, ainda que a nossa edificação seja particular, quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Então, nós que somos cristãos espíritas, hoje a gente tem condição de avaliar a nossa construção. O fundamento da nossa construção tem sido Cristo Jesus? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Se ele estivesse no meu lugar hoje, passando por essas provas que eu preciso enfrentar, o que ele faria? Né? Qual o ensinamento que ele me daria se a gente tivesse a condição de, como Joana de Cusa, de como Maria Madalena,
ter tido aquele colóquio mais íntimo com Cristo, expondo a Ele, né, esse maior psicoterapeuta que a humanidade já teve, se a gente pudesse expor as nossas demandas internas, né, os nossos conflitos emocionais e psíquicos, qual o aconselhamento que ele daria? Qual seria a intervenção terapêutica de Jesus, né? Então, se a gente pensa sobre isso, a gente consegue edificar as nossas obras sobre esta pedra angular. Olá, Sandro. Que bom. Fico feliz, viu, que você tenha gostado. Oi, Iramar, seria a glória, né? Imagina um colóquio com Jesus, né? E, assim, nós podemos ter. A grande questão é a sensibilidade para ouvir a resposta. Porque todas as vezes que pela oração nós elevamos o pensamento ao alto, os seus emissários conversam conosco. Na figura de uma leitura edificante, na figura do nosso mentor espiritual, que nos intui com uma ideia, ou que, através de uma pessoa mais experiente com quem a gente convive, pode intuí-la para conversar conosco. Jesus está conosco, né? E se revela de muitas formas. Mas às vezes a gente ora com persistência, mas a nossa ansiedade pela resposta é tão grande que quando ela vem, a gente está tão engolfado nas preocupações que não consegue ouvir, que não consegue perceber a forma como ele conversa conosco. O psiquismo do Cristo permeia a terra, exatamente, Iramar. Esse amor de Jesus que nos envolve ainda hoje, né? É interessante esse conceito da parúsia, do retorno do Cristo à terra, como se algum dia ele tivesse se afastado de nós, né? Permanece presente através dos seus eflúvios de amor, da presença dos emissários. Eu tenho estudado a obra Transição Planetária pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda com um amigo, e a gente vê, né, os espíritos de Alcione retornando ao orbe terrestre para nos auxiliar nesse momento tão importante de transição. Pô, Fatinha, que saudade de você. Exatamente, Fátima falando sobre a meditação. Na meditação, na oração, a gente sente Jesus. Exatamente. Essa meditação que pode ter auxílio de algum método específico, né? Tem algumas... O próprio GPEC, acho que dia de segunda, às 20 horas, se eu não estou enganada, coloca alguns vídeos que nos induzem, né, a essa visualização meditativa muito interessante, eu gosto muito. Tanto através dessas técnicas ou técnicas de meditação específicas, no budismo a gente tem, e também no espiritismo tem se tornado popular, como a meditação no sentido de reflexão íntima, né, sobre as nossas questões. Deus fala conosco. Isso, meditação guiada. Obrigada, Iramar. É muito belo, gente, muito reconfortador, muito bom. Jardel está dizendo, deixemos que o amor do Cristo seja o árbitro do nosso coração. Exatamente. Né? Que ele comande os nossos atos. Então, Paulo termina dizendo, se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Eu gosto muito desse trecho. As nossas obras, elas se tornarão perenes se a base for imortal. E aí a gente pode pensar sobre o nosso desejo. Será que o que a gente está tanto desejando para a nossa vida é só um capricho? Que quando chegar o túmulo vai perder a razão de ser, vai ficar aqui na terra? Será que vale a pena a gente investir a nossa vida para essa construção? Ou será que é melhor que a gente se dedique aos dons imperecíveis, que a nossa construção seja recheada de elementos eternos que ficarão para sempre, através do amor, do conhecimento, dos momentos de alegria, dos vínculos, né, relacionais, da atenção que a gente dá, né? Porque se for assim, o operário, esse construtor que percebeu o valor dessa pedra angular, receberá recompensa. E olha
que recompensa a vinda de Jesus é coisa boa, hein? Todas as promessas que ele faz, que são essas promessas para além da vida, são auspiciosas. Só para concluir, o final da obra Paulo Estevão, prometo que eu não vou dar spoiler, mas só para aguçar, no final da obra Paulo Estevão, nas últimas páginas, a gente vê bem o quanto que vale a pena tudo sofrer, tudo viver por amor ao nome de Cristo Jesus. Ali a gente percebe o quanto que a dedicação realmente tem um valor e uma recompensa íntima que nada do mundo pode nos dar. Por mais felizes que nós formos aqui na Terra, nada se compara a essa felicidade imortal. Ciomara disse, como a Sandra me disse uma vez, o Evangelho é como um presente que recebemos todos os dias ao abri-lo. Que lindo! É isso mesmo, Sandra e Ciomara, né? Que nós possamos então nos presentear todos os dias estudando, né, este Evangelho. Minha gente, meus agradecimentos a todos que aqui estiveram nesta noite de sexta-feira. Agradecimentos pelos comentários maravilhosos. Voltem sempre. Gostei demais dessa troca. Espero que tenha sido também de alguma sorte útil essa reflexão. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.